Olá, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar hoje um estudo, quero registrar essa passagem que muito falou comigo e é a primeira vez que eu faço isso, eu estou um pouco desconcertada, eu não sou muito disso, mas eu senti muita vontade e eu estou aqui para compartilhar, eu estou aqui para poder ser bênção, para gerar experiência, para gerar alimento, para ser uma fonte, né, jorrando águas viva. Esse é o desejo do meu coração. Com essa palavra que eu vou trazer, foi um pequeno estudo, essa é a primeira parte dele e eu quero deixar aqui registrado. Amém? Antes de começar, eu quero fazer uma oração. Se você puder colocar a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, eu estou aqui neste momento para poder compartilhar o que o Teu Espírito hoje ministrou no meu coração. Que esta palavra possa alcançar vidas e possa gerar experiência, vida, esperança neste momento que estamos vivendo. Ser comigo, ser conosco até a consumação dos tempos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Juízes, capítulo 7, vai falar sobre a história de Gideão e é sobre Gideão. É sobre essa passagem dos medrosos, dos tímidos e dos 300 que eu quero aqui apregoar, né? Deixar registrado esse momento aqui. E lá em Juízes 7, versículo 3, que nós vamos ler, o 3, o 5 e o 6, diz assim: Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. E fez descer o povo às águas, nós pulamos para o 5. E fez descer o povo às águas, então disse o Senhor a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como os cães como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Versículo 6. E foi o número dos que lamberam a mão à boca 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Bom, no dicionário diz que medroso quer dizer medo, expressa ou sente, ou ele é acometido, paralisa, né? O medo ele traz isso, traz também um acompanhamento de timidez e acanhamento, e se define como um covarde, muito diferente de uma pessoa brava, corajosa ou valente. Tímido está muito ligado também ao medroso. No dicionário ele diz que significa uma pessoa acanhado, envergonhado, inseguro, medroso, tem medo, insegurança, débil, fraqueza, fragilidade, receioso, diferente de uma pessoa atrevida ou despachante. Para fazer parte do exército de Deus, precisamos ter habilidades, desenvoltura, preparação. Gideão não era um homem valente, era medroso e tímido e não tinha credibilidade em si mesmo. Porque olha o que ele fala no Juízes 6, no versículo 15. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu o menor na casa de meu pai. Então dá para se perceber que é uma pessoa totalmente insegura, dá para se entender que é uma família humilde e ele mesmo não tinha visão de da potencialidade que haveria dentro dele. Gideão foi um homem que assumia eu e você, independente da área, da dificuldade, dependente do procedimento que você já passou, já venceu, ou que ainda precisa vencer esse obstáculo. Esse estudo, esse compartilhar que estou fazendo neste momento, é justamente para isso, para você entender que o Senhor, ele nunca procurou pessoas que não sejam perfeitas.
Ele procurou e procura e morreu por nós para encontrar pessoas necessitadas, com dificuldades, com problemas, para que a glória do nome dele, como a própria história aqui de Gideão fala a respeito disso, para que Israel não se glorie, né, contra mim, dizendo que não foi a minha mão, mas foi a potencialidade deles mesmos. Então, de uma multidão de gente só se sobrou 300. E não é diferente quando a gente lembra de Adão, quando a gente lembra de Noé, quando ele entra com a sua família, né? O mundo estava ali rindo dele, rindo da família. Você tá louco construindo essa barca? Você tá louco? Aqui não chove, não vai chover. E o povo continuou a prosseguir a fazer os seus erros e não atentou para a pregação de Noé. Até que chegou o dia que eles entraram, nós conhecemos muito bem essa história e vemos que bate com a história de Gideão, né? Israel, ele estava numa situação difícil, né? Estava numa situação de sem esperança, não se ouvia mais, Deus não tinha mais aquela liberdade no meio do seu povo, no meio de Israel, até que um anjo se apresenta a Gideão. Amém? E Gideão era essa pessoa inexperiente, sem preparação, mas creu, aceitou o propósito de Deus, o convite do anjo. Quantas vezes, irmãos, o Senhor ele nos convida, ele nos chama para uma obra específica, né? Quantas vezes você já não ouviu falar, olha, Deus tem uma obra na sua vida grande, é tremendo, é forte. E muitas das vezes entra no ouvido, sai pelo outro, a gente não leva muita consideração ou a gente não se atenta a isso, né? Mas Gideão, ele se atentou, ele aceitou esse desafio. Amém? Lá em João 20, 29 diz assim, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Como está esse seu crer em Cristo Jesus? Será que nós precisamos estar como Tomé, precisamos ver o Cristo na nossa frente, encarnado? Ou será que é suficiente a fé, os olhos da fé enxergar Cristo? Eu deixo esse pensamento para você e vamos avante. Gideão creu na aparição do anjo e obedeceu. Juízes 6:12 vai lá dizer isso. Romanos 4:3 em vez diz porque diz a Escritura. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Nosso pai da fé, ele foi justo diante de Deus e de nós e é um exemplo de um homem reto para nós nos dias de hoje, né? Porque ele obedeceu. Abraão, sai para fora, sai do meio da tua parentela, eu vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Tu não conhece, mas confia. Aleluia, que maravilha quando o Senhor ele chama e bem-aventurados somos porque ouvimos e cremos. Amém? Independente da sua simplicidade, Gideão foi tomado por uma determinação, ação, fé e coragem. Nem parece aquele Gideão que nós lemos, né, anteriormente. Aquele homem que estava ali, eu sou o menor da minha casa, olha agora. Ele cheio de coragem para efetuar o propósito. Podemos ser inconstante, incapaz, frágeis, medrosos, inseguro, receioso, tímido, covarde, ou podemos nos permitir de sermos trabalhados pelo Espírito Santo de Deus e nos fazer livre dos medos, das cadeias de impedimento, lacunas do nosso ser. Essa palavra também é para mim, porque, olha, irmãos, mexeu tanto comigo. Muitas das vezes eu quero abrir um parêntese e quero fazer esse testemunho, porque esse vídeo é algo que eu tô, assim, me dando a oportunidade, exatamente, me dando a oportunidade de poder expressar, de poder falar, de poder compartilhar
a bondade infinita do Senhor que Ele ministrou no meu coração. E eu sou muito, assim, acanhada muitas das vezes, nem parece, eu tô falando da Laila mesmo, não tô falando da Laila para quem me conhece, quando Deus toma, que usa em profecia, é aquela coisa, a menina é magrinha, pequenininha, mas ela se torna uma serva grande, fortalecida, e ela vai... Eu tô falando da Laila quando ninguém me vê, da Laila diante dos meus filhos, da Laila diante do meu esposo, da Laila quando tá de joelhos diante de Deus. Eu sou muito frágil, gente. Me falam, né? Eu me faço muito forte, mas eu de fato eu tenho assim, pelo decorrer da minha infância, pelo decorrer eu já estou há 14 anos na presença de Deus, para honra e glória do Senhor, glória a Deus por isso. Mas eu me sinto dependente. Muitas das vezes eu não sei falar, muitas das vezes eu não sei me expressar. Às vezes eu sou como Israel, meia bruta, como Isaías, um pouco bruta, a língua pesada, mas não sou perfeita, mas estamos aí, errando, acertando, encorajando, conquistando e seguindo avante. Glória a Deus. Mas, amém, irmã. Mas nada disso. O nosso passado, o nosso medo, nenhuma cadeia pode nos parar. Adoração, então, é impossível a nossa adoração não fluir. É impossível, né? É impossível diante de Deus, um coração quebrantado, o Senhor não olhar, não. É impossível. Meu Deus, é tremendo, porque o Senhor ele faz coisas grandes, mas vamos seguir em frente. Lucas 24:49 diz: Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha aí o segredo. O segredo, quando o Senhor nos convida, ele também nos chama para nos separar. Porque quando nós nos separamos, é ali que o Senhor começa a nos capacitar para a obra dele, para o querer dele, para a vontade, pelo sonho, projeto dele, que ele mesmo sonhou para todos nós, cada um de nós. Deus ele tem um plano, ele tem um propósito. E é comum, é diferente, possa ser diferente a minha chamada com a sua, pode ser, porém é como uma catena que ela vai, né? Ela se encaixa. E o objetivo final é um só: o céu que nos espera. Em Atos 2:42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Esses sinais e maravilhas, hoje está um pouco distorcido, parece, mas eles eram unânimes. A igreja de um tempo, a igreja primitiva, eles tinham algo que hoje nós não temos. É a perseverança, é a comunhão. E quando se trata de comunhão, eu vou abrir um parêntese aqui também. Isso aqui eu não escrevi, mas eu sinto no meu coração de falar sobre isso. Comunhão é algo muito minucioso, às vezes é minucioso, às vezes é muito delicado. Porque a gente fala, eu perdoei, mas não quero conviver. Essa daqui fala que perdoa, mas não convive no meio. Que perdão é esse? Né? Cada um, nos seus achismos, diz uma coisa, diz outra. E eu, na minha infância, e não é o momento de falar isso agora, neste momento, mas eu tive muitas dificuldades, né, no início da minha caminhada em Cristo Jesus de perdoar. Mamma mia, meu Deus, eu tinha muita dificuldade. Eu era uma pessoa muito rancorosa. E eu ainda lido muito com os meus sentimentos para que eu não caia nessa prisão do rancor, porque rancor é algo terrível na vida de um cristão. E hoje eu aprendi que comungar é algo além do nosso convívio dia a dia.
Quando se trata de uma comunhão, nada mais é que você comungar de algo que você acredita e que você compartilha. É uma mesma visão. Quando duas pessoas ela tem, Amós diz isso, né? Amós 3:3, ele diz isso. Como pode dois andarem juntos se a visão, a direção, o objetivo é cada um? Não tem como, né? E justamente isso, a união, a gente acaba distorcendo o significado legítimo dela, do que a palavra nos fala, quando se trata de o dia a dia. Eu não perdoo o irmão, não é sinal que eu perdoei o irmão se eu falo com o irmão. Porque o Espírito Santo, ele sonda, ele conhece, e a palavra do Senhor nos garante que o próprio Deus, ele não deixa nada encoberto diante dos seus servos. Então, quantos passa pelas nossas vidas, irmãos, e independente do motivo, né? Aqui eu não estou aqui para se justificar para alguém ou mexer com alguém, não é esse o objetivo, mas é esclarecer o que de fato, o que o Espírito Santo ele tem me ensinado a respeito de perdão. E eu entendo que perdão nada mais é do que eu me arrepender de uma atitude, de uma frase, de um gesto que eu possa ter feito. Mas vai adiantar, irmãos, se a pessoa perdoa e aquela pessoa ela não tem a mesma visão, não compartilha da mesma fé. Tem como isso dar certo? Ah, mas aquela pessoa também é um pastor, aquela pessoa também é um servo de Deus, mas compartilha da mesma fé? Porque o problema que traz a divergência, irmãos, muitas das vezes, não é só não gostar, né? Porque, infelizmente, não gostei de fulana, não vou com a cara de fulana, mas não é essa a questão. A questão dessa igreja primitiva, deles compartilharem da mesma fé, aleluia, da mesma crença, da mesma perseverança, era comungado isso. Isso era um objetivo. Estamos todos nesse mesmo barco. Estamos todos querendo ir avançar, né, sobre a promessa de Jesus. Então eu fecho esse parêntese para você também refletir, porque por muitos anos da minha vida, e hoje eu falo com toda a liberdade no Espírito Santo de Deus e sou testemunha viva, eu mesma me martirizei a mim mesma, meses e anos da minha vida, e mesmo cristã, serva de Deus, pregando a palavra, mas eu me martirizava quando se tratava de perdão, porque eu achava que eu falava, eu sentia paz, mas eu não conseguia comungar com aquela pessoa, eu não conseguia discernir o porquê que eu não conseguia me envolver, mas hoje eu entendo. Tem pessoas, irmãos, que passam por nossa vida, e eu quero terminar isso e ir para frente, mas tem pessoas que passam na nossa vida e que nós precisamos deixar ela ir, seguir em frente, porque tem gurus que não nos querem ver crescer, não nos querem ver amadurecer, não querem dar credibilidade no seu ministério, né? Não querem manchar o seu ministério, querem manchar a sua imagem, mas fiel é o Senhor para cumprir. E hoje, para honra e glória do Senhor, quando eu pude compreender a palavra união e compreender a palavra perdão, aleluia, nunca mais eu me martirizei a minha vida diante de Deus. E vamos lá. No versículo de Atos 2:44, eu já li. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Que nós venhamos praticar e aprender a compartilhar, a ter tudo em comum.
Irmãos, fique do lado de quem quer Deus, fique do lado de quem gosta de orar, fica do lado de pessoas que gostam de subir no monte, que gostam de se consagrar, que oram, mas não, irmão, vou orar por ti, não de boca. É pessoas que descem para falar com o papai, né? De verdade. Porque tem tanta gente hoje dizendo que oram, eu oro, eu tenho intimidade, mas está tão longe de intimidade com Deus. Mateus 10:1 diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Olha aí que bênção. Se a metade, 1/3 dessa terra tivesse todo esse poder de enfermidade, de expulsar, de curar, de libertar no nome de Jesus, certamente a nossa igreja não estaria enfraquecida, a nossa igreja não estaria brigando, a nossa igreja não estaria dividida. Jesus mesmo disse que uma casa dividida ela não prosperará, então o reino de Deus não está prosperando, porque a igreja do Senhor está dividida. É cada um com seu achismo, é cada um com seu achólogo, é cada um com seus estudos, é cada um melhor do que o outro, mas quando nós olhamos para a vida de Gideão, um homem simples, humilde, sem cultura, sem dinheiro, sem soberba, sem engrandecimento, né? Se sentindo o pequeno, o inferior, enquanto nós nos achando os superpoderes. Irmãos, vamos para frente? Apocalipse 22:15. Meu Deus. Aleluia. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete mentira. Não herdará o reino de Deus. Aleluia. Às vezes estamos tão preocupados de julgar o pecado do nosso irmão do lado, mas olha o que não vai para o céu. Olha como é simples perder a nossa salvação. Olha como é delicado. Apocalipse 28. Mas quando aos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos e sua parte será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentiroso. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Vamos parar por aqui e vamos seguir para Jeremias 1:6. Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Glória a Deus. Olha aí Jeremias também, Isaías, Abraão, louvado seja o nome de Deus, Moisés, Davi. Meu Deus, quantos homens, irmãos, com dificuldades, irmãos, homens com complexo de inferioridade, e o Senhor chamando: obedeça, venha, te mostrarei, te transformarei, aleluia, para a minha obra. Se não houver uma mudança no nosso interior versus exterior, não iremos para o nosso destino final. Percebemos as limitações de Gideão, de Jeremias, Moisés, Isaías e muitos outros imperfeitos, mas transformados, regenerados, enxertados na videira verdadeira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Diante uma obra, devemos aceitar
se conscientizar que a obra é difícil. Lucas 10:2, e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. É uma obra de renúncia. Marcos 8:34, chamando-se a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ardia, arriscada, porém indescritível. A obra do Senhor é difícil, árduo, complicado, dá vontade de desistir muitas das vezes não tem reconhecimento, taxados, mas é indescritível o que nos espera. E eu quero terminar essa primeira parte do meu estudo com uma outra experiência que eu tive esses meses atrás com meu esposo. E eu tenho falado muitas das vezes esse testemunho. E eu nunca tinha pensado, analisado o reino de Deus. Nós estávamos em março, logo depois do carnaval. Não, foi na semana do carnaval, foi em fevereiro mesmo. Nós fomos de férias, 3 dias para Roma, graças a Deus. Foi maravilhoso, lugar lindo, espetacular. Deus preparou, era o desejo do nosso coração. Nós estávamos comemorando nosso aniversário de casamento de 8 anos. Deus proveu tudo e nós fomos para Roma. E no caminho indo para Roma, nós conversamos a respeito do reino de Deus. E meu marido me fez a seguinte pergunta, ele me disse assim: amor, você quer fazer parte do reino de Deus? Ou você quer fazer parte do palácio do rei? Aí eu quero viver no palácio, eu quero fazer parte da comitiva, eu quero... Independente do que eu possa fazer, eu quero servir o rei, ainda que seja para limpar, ainda que seja, sei lá, servir, né? Porque eu já trabalhei como garçonete, eu já trabalhei em casa de família, então eu pensei, qualquer coisa, né? Eu pensei, nem, né, pra gente parece um trabalho pequeno, mínimo, e eu comecei a dizer, qualquer coisa, não me importaria nem se não fosse sentar na mesa, né? Mas só de estar dentro do palácio. E ali nós começamos a conversar sobre o reino de Londres, né? Sobre a Rainha Elizabeth. E ele começou a dizer que ninguém entra no palácio, ninguém herda do palácio, ninguém faz parte do banquete se não for convidado, se não for, como é que se fala? Selecionado para trabalhar. Ninguém entra de qualquer maneira, tem que ter uma vestimenta, tem que ter um traje, tem que ter um pudor, tem que ter uma boa fama, tem que ser respeitável. E nós fomos conversando sobre isso e fomos amadurecendo essa ideia de reino, né, que é longe do nosso convívio, né? A gente não tem... a gente pode fazer uma ideia, mas, nossa... Você deixar a sua mente, o espírito te conduzir para a realidade de uma realeza, né? Modos, comportamentos, vestidos, o decote, né? Sem decote, as unhas. E a minha mente foi como uma criança ali, pensando, meu Deus, é verdade. E ali o Senhor falou, minha irmã, eu creio que muitos podem até chegar a Londres, no reino de Deus, mas que vão ficar de fora do palácio do rei. Glória a Deus. Aquilo ali faz sentido. Totalmente faz sentido. Irmãos, com todo respeito, eu não merecia nem ser salva.
Eu não merecia nem a metade das bênçãos que o Senhor me deu até nos dias de hoje, mas se tivermos que lutar, tomar o reino à força, que seja para valer dignamente, que nós venhamos de fato tomar por herança essa bênção e não deixar escapar das nossas mãos por nada. Tudo vai passar nessa terra, está passando. O seu ministério paralisa, a música, tudo isso vai passar. Como disse Salomão, tudo isso termina em um só significado: vaidade. Isso é coisa do homem. Mas que a minha vaidade e a tua vaidade seja para herdar o reino de Deus, seja para se submeter à vontade do Senhor, seja para poder se ligar ao Senhor de fato, porque eu não sei o que é pior, morrer infelizmente sem Cristo ou achar que está vivendo uma vida em Cristo e na verdade, afastai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Eu continuo com o pensamento de fazer parte, não só do céu, mas do reino de Deus, no meu galardão que possa me esperar, que o Senhor possa, eu quero ter o prazer de ouvir o meu mestre me chamar, filha, bendita minha do meu Pai, entra, a morada está pronta, faça parte do banquete, eu preparei para ti. Irmãos, como é maravilhoso. Eleva o teu pensamento para o alto, para as coisas do Senhor, que o Senhor possa te agraciar, não se sinta incapaz. Gideão, ele creu, ele se submeteu, e ele venceu. Ele foi um homem usado por Deus. Ele foi um homem que fez a diferença na história. Ele foi um homem que Deus honrou, mas não é honraria material, honraria de joias, honraria de carro, honraria de uma casa luxuosa. Não, isso não é honra, irmãos. Isso é bênção, isso é conquistas. Honra, eu estou dizendo de Deus ser com aquele que até o final, de Deus se manter vivo, firme na vida daquela pessoa até o final. Isso é honra, isso é glória, isso sim é bênção, é você marcar vidas com palavra, com salvação, com cura, com libertação, é também fazer muitos inimigos, mas como a palavra do Senhor diz, olha, vai estar no meio de lobos, mas seja como ovelha, muda, ainda que tiver que entrar para ser sacrificada no matadouro. Então, meu amado, minha amada, que o Senhor possa nos encher de sabedoria, não de carne, de amor, de graça, de reconhecimento que Ele é Deus e que nós somos dependentes dEle. Se você é como eu, que ouviu o chamado de Deus, se você também é mais um que Deus chamou para uma grande obra, esforça-te, tenha bom ânimo e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus se manifeste através de você cada vez mais e te sustenta até aquele grande dia. A paz do Senhor, igreja. Deus abençoe.